Olá, seja bem-vindo à aula de texto. E nessa aula eu vou mostrar para você como formatar o texto. Então, para isso, estou pegando como exemplo uma aula que foi dada sobre texto, como inserir texto, tá? Então, inseri aqui dois tipos de texto. Esse texto aqui, amanhecer, e o texto aula. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no texto na trilha de aula e vou pressionar a tecla delete, ó. Deletei. Ficou só o amanhecer, tá? Como que eu fiz isso? Eu vim aqui no grupo de ferramentas texto, ó. Vim aqui em cima e dei um clique. E aí ele cria uma trilha de texto. E agora é só escrever, tá bom? Cliquei, voltei aqui para a ferramenta seleção. Cliquei aqui na ferramenta que eu criei, na trilha que eu criei agora e deletei. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui na trilha amanhecer, olha só que não está mostrando nada, texto nem nada, porque a minha agulha do tempo não está em cima aqui, ó. Agora ele apareceu, tá bom? Então se ele não estiver aqui, ó, vou soltar, se ele não estiver aqui, ele não vai mostrar. Um outro detalhe, se eu clicar, olha essas informações aqui, ó, no controle de efeitos. Se eu clicar fora, estou com a ferramenta seleção, tá? Se eu clicar fora, não vai mostrar nada de configuração. Ou seja, para aquelas configurações aparecerem, eu preciso clicar na trilha do meu texto, tá bom? Então, vou trazer aqui para a agulha do tempo. E uma das formas de editar o texto, e existe uma outra forma de fazer isso, eu estou mostrando para você cada ponto separadamente. Então, se você ver o curso completo, você vai conhecer várias formas de adicionar e formatar texto. Então, vamos lá. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu estou com o controle de efeitos, estou com a trilha selecionada. No botão de rolagem, ó, eu tenho uma opção que é o texto. Tá vendo aqui o texto? Amanhecer. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é a fonte. Então, qual que é a fonte que está aqui? Eu vou clicar nessa seta para baixo e aí ele mostra uma galeria de fontes, ó. As fontes estão instaladas no seu computador, tá? E aí você escolhe uma fonte aí. Então, eu escolhi esse tipo de fonte. Aqui embaixo, ó, só tem esse estilo black mais forte, tá? Eu vou mudar, vou colocar uma fonte Arial, só para você ver os estilos, tá? Arial. E agora, quando eu escolhi a fonte Arial, ó, tem vários estilos, bom? Vou escolher aqui o estilo regular. Vendo aqui, amanhecer, Arial, regular. Aqui do lado, que está 100%, é o tamanho. Ó. Eu posso clicar aqui e mexer no tamanho dele. Ó. Mexi aqui no tamanho. Vou trazer o meu texto um pouquinho aqui para o centro. Tá? Então, amanhecer, alterei o tamanho. Essas opções aqui, elas só vão fazer sentido quando eu trabalho com uma caixa de texto. Tá? Texto de parágrafo. Lembra que em uma outra aula, não sei se você assistiu a aula que eu falei sobre a criação de texto, mas na aula passada eu mostrei as duas formas de adicionar um texto, seja um texto de ponto e um texto de parágrafo. Então, essa configuração ela faz mais sentido no texto de parágrafo. A gente vai ver isso mais para frente. Trouxe aqui um pouco para baixo, só lembrando que é os alinhamentos de esquerda, centralizado e direita. Depois eu tenho a opção de espaçamento entre caracteres, na verdade, ó, se eu for trazendo aqui para o lado, ó, se você for olhando aqui, ó, ele vai mostrando a separação entre caracteres, tá? Mais para baixo, eu clico aqui no botão de rolagem e você tem aqui a aparência. A primeira coisa é o preenchimento desta forma. Então, se eu clicar nesse retângulo, ele mostra um seletor de cor.
onde você pode vir aqui e escolher uma cor. Então, você escolhe uma cor aqui. Vamos supor que a cor que você quer é uma cor parecida com algum padrão de cor que já está na minha imagem. Então, eu venho aqui nesse conta-gotas, venho aqui e escolho a cor que eu quero. Ó, que ele vai ajustando para você. Ó, eu quero essa cor. E ele escolheu exatamente a cor que eu escolhi aqui em cima. E agora é só clicar no botão OK. Ó, ele colocou aqui quase uma cor parecida, ó, com a cor. Claro que aqui tem vários tons. Eu fiz aqui de propósito, só para a gente conhecer as ferramentas. Depois, a opção que está desabilitada aqui é a opção traçado. Eu vou clicar aqui no traçado e vou escolher uma cor aqui, uma cor qualquer. Ó. Escolhi uma cor. Ó. E agora cliquei no botão OK. É o traçado, é a cor que o traço que envolve o texto. Se você quiser aumentar esse traçado, ó, você vem aqui e aumenta o traçado. Ó. Vendo? Ó. Amanhecer. Tudo bem? Esse é o traçado. Ah, não quero mais o traçado. Você vem aqui e desabilita. Ó. Habilita e desabilita. Bom? E a outra opção, vou habilitar aqui o traçado. A outra opção é a opção sombra. Olha só. A sombra, eu vou habilitar e desabilitar. Habilitar e desabilitar. Eu vou tirar a opção de traçado para você ver melhor a sombra. Ó. Tá vendo a diferença entre a sombra e sem a sombra? Vou colocar a opção sombra. E aqui eu tenho também alguns ajustes. Por exemplo, esse primeiro ajuste aqui ó, é a porcentagem de opacidade. Então, ó, eu vou aumentar e diminuir a opacidade. Vou aumentar um pouquinho aqui ó, a minha janela para você ver melhor. Bom. Então, ó, a opacidade da sombra do texto. Bom, depois você tem a opção de ângulo. Qual é o ângulo dela? Então você pode clicar aqui próximo ó, com o botão esquerdo. Ó, se você arrastar, se você arrastar para um lado, para o lado direito, ele aumenta. Se você arrastar para o lado esquerdo, ele diminui. Esse é o ângulo. Depois você tem aqui ó, a distância. Como que isso funciona? Você vem aqui ó, e aumenta a distância dessa sombra. Ó. Vou aumentar a distância aqui ó, e agora eu vou mudar o ângulo para você ver melhor a questão do ângulo. Então você escolhe o ângulo de projeção dessa sombra, tá? Depois você tem a opção de tamanho dessa sombra. Tá 0, eu vou aumentar essa sombra. Ó. Deixar uma sombra maior, uma sombra menor. Voltei aqui para o 0. E por último, você tem a opção de desfoque. Né? Então está 40 aí. Ó, eu posso aumentar e posso diminuir o desfoque. Tá? Se tiver muito difícil de você trabalhar aqui com os valores, você também pode clicar aqui na caixa ó, e fazer a digitação desse valor, que ele também vai. Tá bom? Então, essas foram as configurações do meu texto. Então, deixa eu voltar aqui para o tamanho. Ó. E aí, eu tenho a formatação do meu texto. Tá? Apareceu e sumiu. Então, essa é a formatação do meu texto. Então, existem outras configurações que a gente pode fazer aqui com o texto, tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, que vai ser sobre como movimentar o meu texto no meu vídeo. Valeu! Até mais! Até a próxima!